Querido, shalom para todos aí que estão conectados conosco. Nós estamos estudando o campo de batalha da mente. Nós estamos no canalzinho novo, queridos. Aí vou pedir para vocês justamente assinar o canal, deixar o seu like aí, ativa lá o sininho, põe todos. Tem que ativar o sininho e colocar todos. Então, clica aí, é importante para a gente estar com vocês. Eu não sou de fazer isso, né, queridos? Mas aí o canalzinho está precisando de um número de pessoas para a gente poder ter algumas ferramentas, que o canal é novo, aí o canal não tem algumas ferramentas e eu espero que a gente consiga ter adequado essas ferramentas. Nós estamos aqui, capítulo 18 do campo da batalha da mente. Por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis, né? E aí, você já passou por isso ou está passando? Então certamente é para você, não é? Essa palavra tão importante que nós temos hoje. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos diante do Senhor para o bem as vidas dos teus filhinhos, a obra das tuas mãos, que o Senhor nos ajude a meditarmos na tua palavra, compreendermos teus propósitos, nós possamos ajustar a nossa mente a um tempo onde nós estamos vendo mentes decadentes, e a nossa não pode ser uma mente decadente. Nós necessitamos ter a nossa mente elevada diante do Senhor, correta, da maneira que o Senhor pretende sobre as nossas vidas. Transforma o nosso modo de pensar, Pai. Pelo amor do Teu nome, visita cada lar, cada pessoa, onde quer que ela esteja, no seu trabalho, no seu veículo. Mas, Pai, pelo amor do Teu nome, que essas vidas sejam inteiradas diante do Senhor para o bem. É o que nós te pedimos, amoroso Pai. Fica conosco, dá-nos da Tua boa mão. É o que eu te peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Por favor, torne tudo fácil. Eu não posso aguentar as coisas quando elas ficam muito difíceis. A mentalidade do deserto número 3. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Devarim 30, versículo 11, Deuteronômio, não é? Essa mentalidade errada é similar à que acabamos de discutir, mais um problema suficiente entre o povo do Eterno, que é, aí acredito que mereça mais de um capítulo nesse livro. É uma das desculpas mais comuns que eu escuto de pessoas nas suas orações. Muito frequentemente alguém me procura para aconselhamento e oração, e quando lhe transmito o que a palavra do Eterno diz, ou o que eu penso, recebo da parte da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, que está dizendo, sua resposta é certa. Olha, eu sei que isso é o correto, mas Deus tem me mostrado a mesma coisa, porém, Joyce, isso é muito, muito difícil. O Eterno tem me mostrado que o inimigo tenta injetar essa frase nas mentes das pessoas para fazê-las desistir. Alguns anos atrás, quando o Eterno me revelou sua verdade, ele me instruiu para dizer como as coisas eram difíceis, assegurando-me que assim que eu o fizesse, elas ficariam mais fáceis. Quando as coisas se mostram difíceis para nós, queridos, você deve imaginar, não é? Céu, você vem aqui todos os dias e você está sempre disposta, nem sempre, né, queridos? Às vezes a gente vem para cá trazendo um caminhão, né, falando com vocês, pedindo socorro e tudo mais, mas a gente está aqui todos os dias. Mas isso não é algo simples, queridos, não é algo fácil, não é? Nós temos também nossos problemas, nós temos as equações de pessoas enfermas hoje atravessando um espaço muito complexo de transição nas suas vidas. Nós estamos vendo coisas bastante complexas sobre toda a Terra, não é? Então, é natural que nós sejamos afetados também por tudo isso. Mas quando nós perseveramos em fazer a vontade do Eterno, Ele mesmo nos capacita para que nós façamos. Então, existem lutas que você tem de colocar a sua mão para vencer. Eu pedi para vocês assistirem o filme A Forja, e eu continuo insistindo. Você que não assistiu agora não tem mais desculpa, né? Porque diz que agora já foi aberta aí para o público assistir em casa. Então, você não tem desculpa para não assistir, não é? Assista o filme A Forja. Existem coisas realmente que são difíceis, existem coisas viciantes, existem coisas de feridas do passado, e todas essas coisas vão ter que ser corrigidas para que nós possamos estar no centro da vontade do Eterno. E eu desejo de coração que você
seja dos campeões que tomam coragem para fazer aquilo que lhe é proposto, não é? Então, mesmo quando estamos determinados a continuar fazendo alguma coisa, nós gastamos tanto tempo pensando e conversando sobre como é difícil, que o projeto termina sendo muito mais difícil do que teria sido se tivéssemos sido positivos em vez de sermos negativos. Quando inicialmente eu comecei a ver a palavra do Eterno que se propunha que eu deveria viver e comportar e comparar com o que estava vivendo dentro dessas escrituras, eu sempre dizia: eu quero fazer as coisas do teu jeito, meu Senhor, né, o Eterno. Mas é tão difícil. O Senhor levou-me em Devarim, Deuteronômio 30:11, esse texto que nós lemos, onde ele diz que seus mandamentos não são difíceis, não são elevados, não estão distantes de nós, mas estão próximos a nós. A razão dos mandamentos do Eterno não serem difíceis para nós é porque ele nos deu o seu Espírito, a sua Ruach, para trabalhar poderosamente em nós e nos ajudar em tudo que nos tem pedido. O ajudador, que é o Espírito do Eterno. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, que ele é um, né? Yeshua é um dos nossos conselheiros e nossos consoladores, não é? E a Ruach seria nos enviada como conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e companheiro. Eu acredito que advogado é mais colocado para Mashiach e Yeshua. A Ruach, ela... Se eu fosse colocar o tribunal divino, como é que eu vejo o tribunal divino, não é? Eu vejo o Eterno como sendo o justo juiz, aquele que está ali, porque ele fez a criação, ele foi reconhecido como Elohim, não é? Como autoridade máxima, então ele tem o dever de julgar, né? Ele pode galardoar, ele pode abençoar a vida das pessoas, como faz de modo contínuo, mas ele também é responsável por julgar. Ele vai ter que agir com justiça. Por isso que os nossos pecados acabam nos alcançando, não é? Eu vejo Mashiach e Yeshua como nosso justo advogado, um advogado que não vai agir de uma maneira negativa, uma maneira contrária, um advogado que vai estar lá realmente para fazer o que é correto e com autoridade. É bem complexo a maneira que eu vejo Yeshua como advogado, porque ele não é apenas um advogado sem poder de voto, né? É interessante isso, eu gostaria de trazer esse contexto para vocês. Eu acredito que vocês já viram talvez em alguns filmes, quando tem o tribunal do júri, onde tem a pessoa lá que tem um poder de voto. Então, não é basicamente o juiz que vai estar defendendo. O juiz, ele acaba sendo o interlocutor entre as pessoas, mas os votos vão ser dados por aquelas pessoas que foram chamadas como um tribunal para julgar acerca daquele caso, por ser um caso normalmente extremamente difícil, então são feitas essas questões. Eu vejo Yeshua não somente como nosso advogado, mas ele tem poder de voto. Ele tem um poder e o voto dele pesa muito, não é? Eu vejo isso muito ali naquele contexto onde Hassatan, como o promotor, a pessoa que está ali para acusar as nossas vidas, eu vejo naquele momento ali onde ele está falando sobre o sumo sacerdote Josué e Yehoshua, e aí ele diz: olha, nós não sabemos o que Hassatan disse, mas nós sabemos o que Yeshua respondeu. Então a gente percebe que havia uma acusação do tipo: olha, esse tição tirado do fogo, olha esse homem imundo na presença do Todo-Poderoso, como se ele se importasse, não é? Quem é que está comparecendo diante do Todo-Poderoso? Mas aí o que acontece? Yeshua vai até lá e diz: olha, as suas petições são verdadeiras, ele é um tição tirado do fogo. Então troquem-se-lhes as vestes, coloque-se uma outra cobertura de cabeça, e assim é colocado dessa maneira, onde eu percebo que Yeshua, ele tem uma total condição de voto, no sentido de que, olha, realmente ele é um tição, ele está sujo, está imundo, ele não pode comparecer diante do meu Pai, ou ele não pode comparecer diante do juiz de toda a terra. Então, ele nos prepara para comparecermos diante do juiz de toda a terra. Olha que coisa incrível. A mesma maneira que aconteceu com Hadassah, não é?
a Esther, a rainha Esther, aonde veio lá uma pessoa que a ajudou, o que ela deveria vestir, o perfume que ela deveria estar, o que ela deveria levar quando ela encontrasse com o rei Assuero. E aquele homem conhecia muito bem, aquele eunuco conhecia muito bem a vida do rei, ele sabia o que agradava o rei, ele sabia o que não agradava o rei, e ele tinha um poder de voto, não é? Na verdade, aquele eunuco, que pode parecer para nós uma pessoa que não tem muita representação, mas aquele homem foi responsável também para que a Hadassah fosse favorecida diante do rei. Então Yeshua, Hassatan, está sujo, está imundo, não tem problema. Tira a roupa dele, arruma direitinho, porque ele vai comparecer diante do Senhor de toda a terra. Então, Yeshua tem esse poder como juiz, como advogado da nossa vida, de trabalhar. O advogado, normalmente, ele vai cuidar da representação do seu cliente. No nosso caso, eu nem diria que eu sou uma cliente, eu sou uma necessitada, né? Eu não sei você, como é que você se vê como réu, mas eu me vejo como uma pessoa extremamente necessitada de qualquer orientação que Yeshua tenha para me dar, não é? Então, aquilo que me faltar, eu tenho certeza que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele não tinha poder de trocar suas vestes, de colocar um outro turbante na sua cabeça, não é? Ele não tinha poder de fazer isso. Aliás, nesse turbante estava escrito santidade ao Senhor. Era uma roupa muito importante dessa vestidura, dessas vestes de comparecimento diante do Senhor de toda a terra. Então, que era uma vez por ano, somente Yom Kippur é que acontecia esses eventos. Então, eu vejo Yeshua não somente como nosso advogado, mas aquele que nos prepara para que nós compareçamos diante do juiz, e ele tem poder de voto. Ele tem poder de voto, ele apresenta ao Pai a sua petição, mas ele tem um poder de voto muito grande. A Ruach HaKodesh é uma intercessora, o Espírito do Sagrado, continuamente intercedendo por nossas vidas, e eu tenho certeza que nesse aspecto você está bastante seguro para passar por um julgamento tão difícil. O promotor está lá, blá, 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 não é? Eu não estou desfazendo do promotor, mas o papel do promotor é acusar. Esse é o papel do promotor, é acusar. Outra coisa, queridos, que eu gostaria de trazer para vocês. Normalmente, quando nós temos um julgamento, que nós vamos ter aí, eu estou falando do Estado, né? Nós vamos ter o promotor que está defendendo o critério do Estado. Mas nesse caso, eu fico pensando a quem Hassatan está defendendo. Ele não está defendendo o reino dos céus. Ele está defendendo a si mesmo. O seu próprio ponto de vista, onde a humanidade deveria ser exterminada e que ela não serve para absolutamente nada, a não ser para ser comida de Shedim, né? Comida de demônios, não é verdade? Que o Eterno tenha piedade de todos nós, não é? Então as coisas ficam difíceis quando nós estamos, esse texto que nós lemos, não é? Está em Yohanan, João 14:16, vou ler novamente, porque a gente divagou aqui, não é? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, não vou colocar advogado nessa linha, Fortalecedor e Companheiro, a fim de que esteja sempre convosco. Yohanan, João 14:16. As coisas ficam difíceis quando nós estamos tentando fazê-las independentemente, sem nos apoiarmos e confiarmos na graça do Eterno. Se tudo na vida fosse fácil, nem mesmo precisaríamos do poder da Ruach, do Espírito do Sagrado, para nos ajudar. As Escrituras se referem a ele, a Ruach HaKodesh, o Espírito, como ajudador. Ele está em nós e conosco o tempo todo para nos ajudar e nos capacitar a fazer o que nós temos de fazer, e nós não vamos conseguir fazer sem essa ajuda. E deveria acrescentar, fazer com facilidade o que seria difícil. Nós podemos realizar isso com a ajuda da Ruach, do Espírito do Sagrado. O caminho fácil, o caminho difícil. Tendo o faraó deixado ir o povo, o Eterno não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois o Eterno disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e queira e retorne ao Egito. Chamou Êxodo 13:17. Você pode estar certo de que onde quer que o Eterno conduza, Ele é capaz de guardá-lo. Ele jamais permite que nos sobrevenha mais do que nós podemos suportar, como está em 1 Coríntios 10:13. Seja o que for que Ele ordenar, Ele mesmo
vai trazer um suporte para que você possa realizar. Nós não precisamos viver em luta constante se aprendermos a nos apoiar no que o Eterno diz de modo contínuo para ter a força de que nós precisamos por meio da Ruach, do Espírito do Sagrado. Se você souber que o Eterno lhe pediu para fazer alguma coisa, não volte atrás apenas porque lhe parece difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, então gaste mais tempo com o Eterno, descanse mais nele e receba dele mais graça, como está em Judeus Messiânicos Hebreus 4,16. Graça é o poder do Eterno, que vem até você sem nenhum custo, para fazer, pois, por seu intermédio, o que você não pode fazer por si próprio. Tome cuidado com pensamentos que dizem: eu não posso fazer isso aqui é muito difícil. Algumas vezes o Eterno nos conduz pelo caminho difícil, em vez de nos levar pelo caminho fácil. Queridos, eu não vou dizer às vezes, eu acredito que o Eterno sempre vai nos levar por seus caminhos, para que nós não entremos em tentação, em coisas que nós não precisamos e não temos estrutura para suportar. Eu creio que Ele sempre vai nos conduzir por caminhos que para nós nos parecem difíceis, porque o próprio Yeshua, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele é uma estrada estreitinha, queridos. E a porta, que é Ele também, é estreita e não passou por reformas, ela continua sendo estreita, não é? Por mais que queiram fazer reformas nessa porta e alargá-la, ela continua sendo estreita. Então, eu queria dizer a vocês que sempre escolher o caminho que o Eterno tem para nossas vidas vai nos parecer difícil. E se nós formos sozinhos, eu diria que seria impossível. Não é possível nós agradarmos ao Eterno se nós não tivermos a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, sobre as nossas vidas, não é? E o Eterno conduziu os filhos de Israel pelo caminho longo e duro, porque eles ainda eram covardes, não é? Ele precisava fazer um trabalho neles para prepará-los para as batalhas que enfrentariam na Terra Prometida. A maioria das pessoas pensa que entrar na Terra Prometida significa não terem mais lutas, mas isso não é verdade. Se você ler os registros do que aconteceu depois que os israelitas atravessaram o Iardem, o Jordão, e entraram para possuir a terra da promessa, você vai ver que eles lutaram uma batalha após a outra. Mas eles venceram todas as batalhas na força do Eterno, sob a direção dele. O Eterno os conduziu pela rota mais longa e mais difícil, ainda que houvesse uma mais curta e mais fácil, porque ele sabia que eles não estavam prontos para as batalhas que enfrentariam para possuir a terra. Ele se importava com o fato de que eles, ao virem o inimigo, pudessem voltar atrás, recorrer de volta ao Egito. Então, os levou pelo caminho mais difícil, para ensinar para eles quem ele era e que não poderiam depender da sua própria força, nem de si próprios. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil, somente quer desistir. A Satã sabe que se puder derrotar-nos em nossa mente, poderá nos derrotar em todas as áreas da nossa vida. Por isso é tão importante que não percamos o ânimo, não nos cansemos e nem desfaleçamos. Mantenha-se firme e não desanimemos, nem desfaleçamos, nem nos cansemos de fazer o bem, de agir nobremente, porque ao seu tempo, na estação certa, nós ceifaremos, se não fraquejarmos em nossa coragem e nem desfalecermos. Gálatas 6:9. Perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. O Espírito do Sagrado, a Ruach HaKodesh, nos diz para não desistirmos na nossa mente, porque se persistirmos, finalmente nós vamos colher. Pense sobre Yeshua, Jesus. Imediatamente, como está aqui no texto, imediatamente depois de ser batizado, imerso e cheio da Ruach HaKodesh, ele foi conduzido pela Ruach ao deserto para ser testado pelo inimigo. Não se queixou, nem se tornou desencorajado e deprimido. Não pensou nem falou negativamente. Não ficou confuso, tentando imaginar por que isso tinha de acontecer. Ele enfrentou cada teste vitoriosamente. Em meio à sua provação e tentação, o nosso Senhor não vagueou por 40 dias e 40 noites falando sobre como estava difícil.
Ele extraiu forças do seu Pai Celestial por causa da Ruach HaKodesh e saiu vitorioso, como você pode ler em Lucas 4, de 1 a 13. Você pode imaginar Yeshua viajando pelo país com seus talmidim, com seus discípulos, falando sobre como tudo era difícil? Você pode concebê-lo discutindo como seria ir para o madeiro, ou como ele temia o que estava à frente, ou como era frustrante viver sob as condições da sua vida diária, perambulando pelo interior, sem um lugar ao qual chamar de lar, sem um teto sobre a sua cabeça, sem cama para dormir à noite, sem um travesseiro sobre a sua cabeça. Quando eu viajo de um lugar para o outro no mundo para apresentar as boas novas da salvação, eu tenho aprendido a não falar sobre dificuldades envolvidas no meu tipo de ministério. Tenho aprendido a não me queixar sobre como é difícil ficar em um hotel estranho cada vez, comer fora constantemente, dormir em uma cama diferente toda semana, ficar longe de casa, encontrar pessoas novas e me sentir confortável com elas quando já é hora de ir embora. Temos a mente do Messias e podemos lidar com as coisas como ele faz, estando mentalmente preparados pelo pensamento de vitória e não pelo pensamento de desistência que tem assolado a mente de muitas pessoas no tempo que nós estamos vivendo. O sucesso segue o sofrimento. Aliás, queridos, eu queria só falar uma coisinha importante. Eu estou com esses calores, me perdoem, queridos. Aí não tem jeito, né? Tem que dar uma secadinha aqui, que olha, sol eterno na causa. Como fica quente aqui. Quando eu falo com vocês, fica mais quente, né? Aquece o coração, aí fica tudo quente, né? Eu queria apresentar a vocês algo que é muito, muito, muito importante para nós. Nós somos a geração que tem sido apelidada de geração clique, não é? E o que acontece com relação a essa geração clique? Essa geração clique, nós queremos tudo mais fácil, tudo imediato, não é? Meu marido conta que quando a avó dele veio para São Paulo, e aí eles tinham só água de poço, então ela ia lá e tirava água do poço, e meu marido não se conformava que a vozinha dele tivesse que tirar água do poço, e ele falava: vó, não vai poder pegar essa água do poço, deixa que eu vou, e eu tiro a água do poço para a senhora, né? Mas aí ela dizia: meu neto, eu levava essa roupa até o rio, e eu tinha que lavar lá no rio e trazer a roupa de volta, molhada, e estender a roupa, eu andava muito para poder lavar a roupa no rio. Agora eu tenho poço aqui, então essa facilidade para mim já é muito grande. Não se preocupa de eu ter que tirar água do poço. Então, nós, queridos, hoje temos a máquina de lavar roupa, não é? Eu estou dando um exemplo porque é algo que nós temos como natural hoje. Nós irmos lá, colocarmos a nossa roupa na máquina de lavar roupa e ela vai fazer todo o trabalho sozinha. E talvez a gente deixe de dar valor realmente para a quantidade de esforço que nos tem sido poupado na geração que nós estamos. Mas esse esforço que está sendo poupado, ele não tem deixado de cobrar um preço nas nossas vidas. Nós estamos nos tornando frouxos. Nós estamos nos deixando levar pelas facilidades que a nossa vida tem sido cercada. E nós aprendemos a ser resmungões, murmuradores, com qualquer coisa que não seja simples, não é? Então eu gostaria muito de que nós valorizássemos sim o que nós temos, essa tecnologia positiva, que eu chamo de tecnologia positiva, mas ela tem um preço enorme a cobrar de todos nós, principalmente nos fazer pessoas extremamente fracas, não é? Vamos lá, o sucesso segue o sofrimento. Ora, tendo Yeshua sofrido na carne por todos nós, amai-vos também, vós do mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de falhar para agradar ao Eterno, pois aquele que sofreu na carne, tendo a mente do Messias, deixou intencionalmente o pecado, parou de agradar a si mesmo e ao mundo e passou a agradar ao Eterno, para que, no tempo que nos resta na carne, nessa vida natural, nesse tabernáculo, já não mais vivamos segundo as paixões e os desejos dos homens, mas vivamos segundo a vontade do Eterno. 1 Pedro 1,
1 Pedro 4, 1 e 2, 1 Pedro 4, 1 e 2, versão estendida, dessa Bíblia estendida que a Joyce costuma usar, não é? Essa passagem nos ensina um segredo no que diz respeito a como sobreviver às coisas em tempos difíceis. Aqui está minha interpretação desses 2 versículos. Pense sobre tudo que Yeshua passou e como ele suportou o sofrimento em sua carne. Isso ajudará a passar por suas dificuldades. Arme-se para a batalha, prepare-se para ganhar, pensando como Yeshua sofreu e como ele fez. Eu vou sofrer pacientemente, uma vez e deixar de agradar ao Eterno. Porque se eu sofrer, tendo a mente do Messias Yeshua, nessa direção, não mais estarei vivendo para agradar a mim mesma. Mas fazendo tudo isso é mais fácil e fugindo de tudo que é difícil, certamente eu não terei vitória. Eu serei mais capaz de viver para que o Eterno deseja e não pelos meus próprios sentimentos e pensamentos carnais, se eu encontrar também esse caminho da vitória. Esse caminho é um caminho difícil, queridos, em tese. Ele não é simples como o caminho das facilidades, não é? Há um sofrimento na carne que teremos de suportar para fazer a vontade do Eterno. Minha carne nem sempre se sente confortável com o estilo ministerial de viagens, mas isso é a vontade do Eterno para mim. Portanto, eu preciso me armar com o pensamento correto sobre isso. De outra forma, eu sou derrotada antes mesmo de ter realmente começado. Pode haver uma pessoa em sua vida de quem é muito difícil estar perto, e apesar disso, você sabe que o Eterno quer que você insista com esse relacionamento e não fuja dele. Sua carne sofre, porque não é fácil estar perto dessa pessoa, mas você pode se preparar pensando adequadamente sobre essa situação, de que se o Eterno tem alguma coisa para você, certamente é para o seu bem e para o bem do outro também, não é verdade? Autossuficiente na suficiência de Yeshua. Tanto se estar rebaixado, humilhado, em circunstâncias hostis, como também sem ser honrado, desfrutar a fartura e viver na abundância. De tudo em todas as circunstâncias eu já tenho experiência e aprendi o segredo para enfrentar cada situação, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa e a compensar qualquer coisa através dele, que me infunde para ter força interior. Eu sou autossuficiente somente na suficiência do Messias. Filipenses 4, de 12 a 13, versão estendida. O pensamento correto nos arma para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é como ir para a linha de frente em uma guerra sem arma alguma. Se fizermos isso, não vamos durar muito tempo. Os israelitas eram chorões. Uma das razões pelas quais eles vaguearam 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias foi justamente esta. Eles lamentavam-se por cada dificuldade, queixavam-se de cada novo desafio, sempre pensando sobre como as coisas eram difíceis. Sua mentalidade era: por favor, torne tudo mais fácil, eu não dou conta se as coisas forem tão difíceis. Recentemente eu percebi que muitos crentes são guerreiros de domingo e chorões na segunda-feira. Eles têm, no caso deles, a reunião deles é no domingo. Eles têm uma boa conversa no domingo, dentro da congregação com seus amigos, mas na segunda-feira, quando é hora de caminhar e falar, não há ninguém por perto para ouvir, para impressionar. Eles simplesmente desfalecem e no mais leve teste. Se você é um chorão, é um queixoso, obtenha uma nova mente que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Queridos, eu acredito que a nossa mentalidade, eu trazia muitas coisas para vocês no passado, eu não sabia enfrentar realmente as coisas e eu compartilhava coisas que me faziam mal. Amanhã nós vamos estar trazendo uma mensagem, se o Eterno quiser e vivermos. Eu quero trazer para vocês uma mensagem sobre algumas questões que muitas pessoas têm atravessado, de terem amizades interrompidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e também de um cântico que eu fiz justamente por causa de um sofrimento, de ter também passado por essa experiência de uma amizade interrompida. As pessoas estão mudando a sua mente, queridos.
As pessoas estão deixando vínculos preciosos, deixando sua fidelidade, elas estão deixando vínculos que são, na verdade, o outro, ele não, como eu vou dizer, o outro não está pronto para uma mudança na vida de outra pessoa. Alguém simplesmente se desconectar de uma relação de vínculos. Eu não estou falando de uma relação de vínculo superficial, mas eu estou falando de uma relação de vínculo profunda, que é com base no Messias, é lidar com relação ao Messias. E como é que nós vamos lidar com isso? Como é que Yeshua lidou, no caso, com uma ruptura de vínculo, mas com uma hostilidade tamanha como aconteceu com a Yehudá de Keriot? E aí eu estou falando de uma ruptura de vínculos, mas também uma inimizade velada que surgiu ali, um ódio, não é, que aquele homem passou a desenvolver por alguma situação, talvez alguma chamada de atenção que Yeshua deu, eu acredito particularmente que tenha sido isso, e causou nele um mal profundo e o levou a ser uma pessoa vingativa. Eu vou agir em relação a isso e vocês vão ver o poder que eu tenho nessa relação. Aí já é um caso extremo. Mas existem muitos casos onde as pessoas estão desconectando. O amor tem esfriado de quase todos. E aí, isso não é uma coisa simples de atravessar, não é? Porque se você já passou por uma ruptura, se você já passou por uma ruptura de relacionamento, se você teve um namoro, um noivado, ou até um casamento, onde houve uma ruptura que você não queria, não fez parte do seu desejo, você viu quão difícil é você seguir sem trazer a presença daquela outra pessoa na sua vida de modo contínuo, onde essa ruptura vai trazer para você algum prejuízo. Outro tipo de ruptura é quando nós perdemos alguém, literalmente, não é? Nós passamos por uma situação onde existe a perda, e eu não vou antever o nosso encontro de amanhã, mas essas abordagens, elas tratam acerca da nossa necessidade de firmeza no eterno, do nosso conceito que a única pessoa que não vai nos deixar é Ele. Se nós não nos apegarmos a essa realidade, nós sempre vamos colocar a nossa esperança. Eu não estou dizendo para você não ter confiança em ninguém, não tem nada a ver com confiança isso. Mas a sua esperança e a sua relação de determinação tem que ser com aquele que nunca vai te deixar, seja aqui ou na eternidade. Não é? As Escrituras nos asseguram acerca de nós passarmos por situações onde nós acabamos depositando confiança em pessoas que essa confiança deveria somente ser atribuída ao Eterno. Bendito seja Ele, Kadosh Baruch Hu. Então, queridos, nesse contexto, nós não podemos ter uma esperança política. O Israel tinha uma esperança que o Messias seria um político, e acredito que o que virá agora vai ser um político. Aquele que vir agora, eu tenho certeza que vai vir no nome próprio, e ele vai vir trazendo uma política. Então, eu vi tantos crentes, queridos, pessoas que são pessoas espirituais, elas caíram nesse sono profundo de confiar em coisas com pessoas corrompidas como qualquer um de nós, queridos. Se você faz coisas que você não gostaria, imagina você exigir dos outros coisas que eles não façam que você não gostaria. Então, amados, o mundo, ele passa por essa complexidade, onde eu e você, nosso apego, com quem nós nos apegamos, nós acabamos nos parecendo. Existem coisas que meu marido fala, não é que eu queira usar as coisas que ele fala, mas é inevitável. A minha admiração por ele faz com que coisas que ele fala eu repita. Não é que eu faça propositadamente, mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso com as pessoas com quem nós temos o apego. Então, é muito importante para a gente nesse tempo, e meu querido, minha querida, se você identificar dentro de você que seu coração está seguindo o caminho que parece mais fácil, que para mim é o mais difícil, que é o caminho do desapego, é o caminho de deixar de amar as pessoas, é o caminho de se tornar insensível, eu peço para você que você desperte. Esse caminho não é o caminho mais fácil. Esse caminho não vai te levar na direção do nosso Pai, porque Ele é amor. Qualquer coisa que me distancie do amor está me afastando do eterno. Então eu convido você também para poder estar aí com a gente amanhã, ouvindo essa mensagem especial que o Eterno ministre ao seu coração, ministre ao seu espírito. O Eterno não vai nos levar pelo caminho mais simples.
Porque o caminho mais simples, queridos, está cheio de ciladas para os nossos pés. Aparentemente é simples, mas na verdade esse caminho vai nos levar à ruína. Que o Eterno te conduza. O Eterno, é complicado você estar num serviço lá onde as pessoas aceitam um recurso indevido, faz vista grossas, altera nota, entre outras coisas. Se você dentro disso, você vai sofrer perseguição. Nosso caminho nunca foi chamado para ser fácil. Nós sempre fomos chamados para trilhar o caminho mais difícil. E o Eterno certamente vai nos recompensar no final dessa estrada. Se nós somos corretos, porque os mandamentos dele não são difíceis. Estão próximos de nós. Próximos para que nós o executemos. Que o Eterno te fortaleça em nome de Yeshua. Beijos no coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.